Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos do canal Ação em Vida, que o Deus Pai, Filho e Divino Espírito Santo possa nesse dia maravilhoso, a qual fez o Senhor, lhe abençoar de uma maneira tremenda, gloriosa e sobrenatural. Amados irmãos, estamos em uma guerra espiritual muito grande, que o intuito e o propósito do sistema é escravizar a humanidade, que já tem andado escravizada há muito tempo. Mas eu louvo a Deus, porque Deus, o Criador de tudo que está abaixo e acima do céu, inclusive o Criador de mim e de você, que me ouve nesse dia, Ele, por nos amar de uma maneira maravilhosa, de uma maneira incomparável, insondável, Ele nos enviou a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que por intermédio da obediência do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por todos nós, levando sobre si todos os nossos pecados, para que hoje possamos estarmos livres para glorificar, exaltar e engrandecer o teu santo nome, porque é possível sim viver nesse mundo e estar livre para glorificar a Deus. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente estarás livre, livre daquilo que virá te acorrentar, te amordaçar, te escravizar, que seria e é o pecado que acaba afastando os seres humanos da pessoa do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Quero, por intermédio dessa fala, poder compartilhar a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14 até o 16, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Porque aqueles que não é guiado pelo Espírito de Deus, mas sim pelo Espírito do diabo, esse é escravo do diabo e trabalha, guerreia, investe para escravizar vidas e almas. Temos visto aí, diante dessa epidemia que foi ocasionada pelo homem, muitos escravizados psicologicamente, mentalmente, sentimentalmente, diante daquilo que os homens têm falado. Porque aquele que é guiado pelo Divino Espírito Santo de Deus, esse não se deixa enganar, pelo contrário, é conhecido ele e ela, que ele é livre para receber tão somente aquilo que se é falado, ministrado, pregado pelo Divino Espírito Santo de Deus. Mas aqueles que não têm Deus, aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, automaticamente está debaixo de uma escravidão. São sujeitos a tão somente as palavras de derrotas, de escravidão, a qual os homens pronunciam. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos
Abba Pai. O Espírito de Deus, ele não escraviza o homem para ocasionar medo, mas sim temor, que é o princípio da sabedoria. O Espírito de Deus nos dá a libertação de compreender e entender o que é Deus e o que é o diabo, o que é a vontade de Deus e o que é a vontade do diabo. Quando digo a vontade do diabo, eu menciono também a homens que se sujeitaram ao diabo, deixando seus corações ser inchados para prejudicar, para afrontar os mais humildes dessa terra. Desde já, eu quero liberar uma palavra na autoridade do nome de Jesus Cristo para repreender esses homens que estão servindo o diabo e se aproveitando das circunstâncias para oprimir, levar medo aos seres humanos dessa terra. Que o Senhor te repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Todo ser humano, ele é feito de corpo, alma e espírito. E o Espírito do Deus vivo, que faz parte da Trindade, esse testifica com o nosso espírito que nós que aceitamos a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos filhos do Deus Altíssimo. E por sermos filhos do Deus Altíssimo, assim menciona as Escrituras: aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Então pode sim todo o inferno se levantar, todos os sistemas, toda obra diabólica e demoníaca se levantar contra a igreja. Saibam que vocês não vão prevalecer, porque a Bíblia nos garante, a palavra de Deus nos garante que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Igreja do Senhor, permaneceremos orando, clamando, confiando, descendo, se humilhando ao Deus Pai, Filho Divino e Espírito Santo, porque o nosso socorro vem tão somente do Senhor, que já deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Que os irmãos permaneçam firmes, acreditando tão somente na pessoa do nosso Deus, o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. O Espírito de Deus está conosco, igreja. O Espírito de Deus está sobre a nossa vida. Esse a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pediu e clamou ao Pai para que Ele viesse estar nos consolando. Receba o consolo do Divino Espírito Santo sobre o seu coração e a fortaleza do Deus vivo em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o bálsamo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesse dia a qual fez o Senhor. A paz.